Filhos queridos, povo amado do Senhor, povo querido de Deus, nós estamos no nosso programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Então, esse Fé em Debate tem o objetivo de se debruçar sobre a palavra, sobre a doutrina, sobre a catequese, sobre os ensinamentos da igreja. E a gente vai tratando alguns temas que aparecem. E você sabe, o tema de hoje é recuperar a autoconfiança e a autoestima. O tema de hoje nos leva a perceber quantas pessoas dizem a palavra, tô down, tô para baixo, tô desanimado. Do ponto de vista psicológico, imediatamente é visto como depressão. Do ponto de vista espiritual, prostração. Mas o problema é a perda da autoconfiança. Perde a autoestima. Então a pergunta que fica é: quais as características de uma pessoa com baixa autoestima? Temos que refletir que a baixa autoestima pode afetar a vida, realmente pode afetar a vida de uma pessoa. Nós vamos abordar neste programa como você pode lidar com uma pessoa que perdeu a sua autoconfiança. Como a família, os amigos podem interagir, porque uma das tendências da pessoa é se isolar, é se esconder, é se trancar, é criar o seu mundinho de conforto cada vez mais isolado. Qual o papel da família e dos amigos? Claro, é um programa religioso. A fé, ela pode ajudar. A fé, ela ajuda a pessoa a recuperar essa autoconfiança. Dentro desse tema da autoconfiança, da autoestima, agora está em voga, parece que é a frenesi do momento, a questão da autoajuda. E eu tenho recebido vários e-mails perguntando: padre, autoajuda, como é que a igreja vê essa questão da autoajuda? E também a questão da cura e libertação. Nós vamos abordar esses temas com serenidade, com tranquilidade, com a participação da psicóloga Gilvanise Vial e também com a participação do padre Luiz Henrique Eloy Silva. Então eu repito, nós vamos abordar esse tema com a ajuda de um profissional da psicologia, Gilvanise, e também com o auxílio de um sacerdote, padre Luiz Henrique. Mas eu já começo fazendo uma afirmação. É muito importante entendermos que ninguém tem uma única resposta. Veja, a ciência ajuda a fé. A fé ajuda a ciência. A cura, o processo tem que acontecer com várias mãos. Porque nós esperamos, às vezes, a intervenção de Deus de forma muito direta. E nós esquecemos que Deus se vale, sempre se valeu daquilo que Ele nos revela. A medicina é uma forma da intervenção de Deus. A ciência, as descobertas, é uma forma da manifestação de Deus. Não significa que Deus não possa agir de forma imediata. Eu quero começar com um texto que creio nos ajudar a iluminar. O ponto de partida, nós podemos buscar. Deus nos amou primeiro. São João. Somos amados por Deus. Para mim aqui está o começo de tudo.
somos amados por Deus. Podemos não ser amados por pessoas. Podemos ter, primeira carta de João, podemos ser desprezados, podemos ter uma concepção violenta, podemos ter traumas profundos, podemos estar fracos na fé, podemos ser pecadores. Deus nos amou primeiro. Deus é amor. E, portanto, o mundo não nos ama. Pode ser uma realidade. Mas Deus nos ama profundamente. E em base a esta verdade, Paulo continua a dizer em outra carta, Romanos, quando nos diz que somos escolhidos, Efésios 1, 4, 5, que somos escolhidos e adotados por Deus porque Ele nos ama. Romanos 5, 1, somos justificados e declarados retos aos olhos de Deus porque Ele nos ama. Somos perdoados por Deus porque Ele nos ama. Mas também existe um ponto importante. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Chamados a cumprir os seus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Mas tudo isto porque Ele nos amou primeiro. Filhos queridos, o texto que nós usamos hoje, que foi da nossa Léxio Divina, também nos ajuda muito no que se refere a cada um saber lidar com suas limitações. Eu repito o texto, em base à palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Paulo diz: olhai entre vós. Não há muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu o que é desprezível aos olhos humanos, o que é nada, para destruir o que é tudo, para que nenhum mortal se glorie diante de Deus. Porque aquele que se glorie no Senhor. Acredito que isso também lança uma luz. Deus sabe de nossas fragilidades. E sabendo de nossa fragilidade, Ele nos capacita. Ele nos manda a sabedoria, o seu espírito. Então, como recobrar essa autoestima? Primeiro, você, eu, somos filhos de Deus. Nós não somos alguém sem pai. Nós temos um pai. Segundo, um Deus que nos ama. Esse é o ponto de partida. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Cambé. Cambé. Pois não, querida. Padre, eu tenho um cunhado que ele já perdeu assim a vontade de viver, né? Ele abandonou a família e ele vive na rua hoje. Então, principalmente eu sofro muito porque a gente, sabendo que ele está na rua, eu fico muito preocupada, muito triste, né? Então, amanhã a gente vai fazer uma visita, ver se a gente encontra ele na rua. Ele mora em Maringá, né? Isso. E ele não aceita ajuda de ninguém. Ele fala que os amigos dele são o pessoal da rua. E fica mendigando em frente à casa da ex-mulher dele, que é a minha irmã, e ele é irmão do meu marido. Oh, Jesus. Então, padre, eu sofro muito, sabe? E às vezes as pessoas falam, deixa na rua, é bom que morre, mas não, isso mim não... é muito difícil. Não, isso não é uma atitude cristã. Isso. Então eu queria pedir assim que... Diga o nome dele. Braz Bianchi.
Vamos colocar em oração, com certeza, querida. Que Deus abençoe, estaremos rezando. E eu já vou para as nossas entrevistas. Bom, feito essa fundamentação bíblica, que eu acho importantíssimo, porque é pela luz de Deus, da revelação, que nós compreendemos. Eu quero fazer uma pergunta à nossa convidada de hoje, que é psicóloga clínica, que também faz uma orientação profissional, psicopedagogia. Doutora Gilvanise, quais as características de uma pessoa com baixa autoestima? Então, onde que vem essa palavra? O que significa? Pensa em estima, em estimar. Quando eu digo que eu estimo uma pessoa, significa que eu gosto dessa pessoa, que eu tenho afeição por ela, ou respeito, ou admiração. A autoestima seria eu ter esses sentimentos por mim mesma. Então, uma pessoa que não tem autoestima, ou seja, que tem uma autoestima rebaixada, que não tem estima por si mesma, é uma pessoa que se deprecia, é uma pessoa que não acredita em si, e aí acaba entrando questão de autoconfiança também. É uma pessoa que não se respeita, não se valoriza, porque ela não gosta dela. Então ela age como se ela fosse sua própria inimiga, digamos assim. Quando eu não gosto de alguém, normalmente eu não faço muita coisa pela pessoa que eu não gosto. E se eu não gosto de mim mesma, então eu também não vou fazer muita coisa por mim mesma. E às vezes até pior do que isso, eu me faço mal. E eu continuo com a pergunta: a autoestima pode afetar a vida pessoal? Pode destruir a vida de uma pessoa? Às vezes a vida nos parece muito difícil, mas São Francisco de Assis assim se expressa: comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente, você estará fazendo o que é impossível. Repito. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente, você estará fazendo o que é impossível. Doutora Gilvanise, a baixa autoestima pode afetar a vida de uma pessoa? Na prática, uma pessoa que tem a autoestima rebaixada, ela acaba buscando essa estima fora, buscando esse respeito, esse amor, digamos assim, fora. Então ela acaba dizendo mais sim para todo mundo, tá? Então tudo que é pedido para ela, ela acaba fazendo, né? Ela acaba abrindo mão de coisas que ela quer em nome de outras pessoas, ela não diz nada, não diz não nunca, ela está sempre cedendo, né? Porque ela acha que ela vai buscar nos outros aquele amor que ela não tem por si mesma. Então ela fica querendo ser agradável o tempo todo para que os outros gostem dela. Ela vai se anulando, digamos assim. As outras pessoas colocam as regras na vida dela, ela não se sente responsável por si mesma, são os outros que determinam o que ela tem que sentir, o que ela tem que fazer. E se ela não faz dessa forma, ela acaba se sentindo culpada. Então é como se a pessoa quisesse compensar o mal que ela faz a si mesma, ela começa a fazer tudo para as outras pessoas, o que as outras pessoas querem. E aí é essa questão de anulação. Ela vai se anulando e muitas vezes ela acaba até perdendo, digamos assim, algumas pessoas que estão mais próximas, porque as pessoas percebem que não é uma coisa verdadeira, que ela não está fazendo decoração, digamos assim, mas que faz para que gostem dela. E também essa questão assim da desvalorização, porque se a pessoa não se considera importante, ela não se cuida. Então são pessoas que maltratam o próprio corpo, por exemplo, com bebida, cigarro, com drogas, com atitudes negativas, com agressões. A autoagressão é muito comum, autoviolência, digamos assim, em casos de pessoas com baixa autoestima, porque elas se sentem muito frustradas com a vida, né? Então tem esses sentimentos de violência, são pessoas que sempre
Fala, eu não sirvo para nada, eu sou assim mesmo, não adianta, eu sou um fracassado. Então, isso vai prejudicando cada vez mais. Veja, o que a doutora está dizendo é muito interessante. Porque na ótica cristã, na perspectiva cristã, existe o altruísmo, que é um grande valor. A doutora fala de um ato simplesmente de fazer para poder se sentir aceito. Então a motivação, e Jesus chama muito atenção sobre isso. Lembre daquele texto. Quando jejuar, lembra desse texto? Lave o seu rosto, unja-o com óleo, para que os outros não vejam que você está jejuando, mas o vosso Pai que está oculto o recompensará. Se é uma pessoa que faz por fazer, ela faz e já sai contando. Na caridade, o que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, uma pessoa que faz para se autopromover, vive dizendo, fulano, quantas vezes eu te ajudei, assim que você retribui para mim? Veja, é diferente. Fazer para se auto-justificar. Fazer como fruto do egoísmo. Ou fazer com a motivação de servir. Padre Vieira já dizia que há pessoas que são como velas. Consomem-se iluminando os outros. Parafraseando Padre Vieira, há pessoas que também são como velas. Se consomem no seu próprio fogo do egoísmo. Isso é falta de uma perspectiva de fé na vida. A pergunta que eu gostaria de fazer à doutora é se a baixa autoestima pode gerar uma patologia, doutora. A baixa autoestima, ela pode apresentar sintomas da patologia nesse sentido, assim, por exemplo, se a pessoa se autoagride, se ela se violenta, digamos assim, se ela faz uso abusivo de cigarro, de álcool, de drogas, isso é uma patologia, né? Passa por uma dependência química. Se ela não acredita em si, se ela não se respeita, digamos assim, se ela não tem essa autoconfiança, se ela se desvaloriza o tempo todo, é muito possível, muito provável que ela vá entrar por um caminho depressivo. E se ela passa a apresentar sintomas de depressão, e se ela passa a realmente a ser uma pessoa deprimida, é uma patologia. Se é uma pessoa que se transforma em alguém muito agressivo, física ou verbalmente, também passa a ser uma patologia no sentido de que a pessoa já não está mais agindo dentro dos limites da normalidade, digamos assim. E do ponto de vista espiritual, eu digo para vocês que, tendo acompanhado algumas pessoas, essa baixa autoestima leva, sem dúvida, uma pessoa a querer chamar a atenção do outro. Agressividade. Por isso, nas minhas orientações, sempre que alguém fala, meu filho é imperativo, recentemente eu disse, filha, você tem certeza desse diagnóstico? É imperatividade ou está dizendo eu quero amor? Ali existe um problema. Também se transfere isso para a vida espiritual. É muito fácil chamar isso de encosto. É muito fácil, numa crise de baixa autoestima, a pessoa assimilar, por exemplo, incorporação, ação por um espírito mau. Padre Quevedo chama muito atenção sobre isso. Não que não exista o mal, mas a pessoa, para reter a atenção da família, ela começa a ter um comportamento religioso que agrida a forma comum do senso religioso. Qual é a forma?
ela começa, se a pessoa, fulano, não gosta do espiritismo, ela vai para o caminho do espiritismo. Fulano tem medo de manifestações, ela começa a sentir as manifestações. Eu não estou dizendo que isso não exista. Eu estou dizendo que isso pode ser usado como uma forma de verbalizar, expressar aquilo que ela não consegue verbalizar. Eu preciso de amor. Eu preciso de carinho. Eu preciso me sentir amado. Qual a cura? Primeiro, fazer a pessoa se sentir amada por Deus. E depois, de forma incondicional, amada pela família. Amada não apesar de, amada do jeito que é. Isso faz a diferença. A frase, eu te amo apesar, é condicional. E o amor, como diz, o amor é paciente, o amor suporta, o amor acolhe, o amor perdoa. Porque existe um princípio básico. Ninguém dá aquilo que não tem. Que eu possa fazer alguém feliz se eu tenho felicidade. Por isso, Madre Teresa de Calcutá nos chama a atenção. Não devemos permitir, escuta bem, não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem sentir-se melhor e mais feliz. Santa Teresa de Calcutá. Doutora Gilvanise, obrigado pela sua participação. Eu queria perguntar à senhora como a família e os amigos podem ajudar uma pessoa que se encontra em baixa autoestima. O entorno realmente é muito importante para que essa pessoa melhore, seja ajudada, né? Então, se você tem alguém no teu relacionamento, no teu meio de relacionamento, que você percebe que precisa de ajuda, que percebe que é uma pessoa que fala muito, né, e não dá certo, você pode aconselhá-lo, né, que busque ajuda de um profissional, que converse com alguém para que reverta esse quadro, para que acredite mais em si mesmo. Então, os amigos, os familiares podem ajudar dessa maneira. Agora, uma coisa que é muito comum é que a pessoa com a autoestima rebaixada, ela justamente acaba procurando pessoas que reforçam isso. Então, pessoas que acabam fazendo com que ela se sinta mal também, porque ela não se dá o direito de se sentir bem, de se sentir feliz, porque ela não se respeita, ela não gosta de si. Então, antes que eu falei a questão assim, que você acaba sendo o teu próprio inimigo, o teu pior inimigo, porque a pessoa com a baixa autoestima, ela busca relacionamentos que vão fazer mal para ela. Então, é difícil que alguém possa ajudá-lo dentro do círculo social, porque ela justamente busca se relacionar com pessoas que vão reforçar essa autoestima rebaixada. Concordo plenamente, e não é por acaso que Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, diz que sem tomar conselho, erra-se muito. Por isso é muito importante saber, não é saber se aconselhar, é saber de quem buscar o conselho. Por isso eu acredito e estou sugerindo que os pais, que as pessoas cuidem bem do círculo de amizade. Não é por redoma de vidro, mas como a própria psicóloga disse, se os opostos dizem que se atraem, não. Nós procuramos as zonas confortáveis, onde nos sentimos acolhidos. Então, sempre, e se você se sente em baixa autoestima, procure sempre arejar as amizades. Cuide para não ficar num círculo vicioso, as mesmas conversas, sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma cor de roupa, sempre o mesmo corte de cabelo. São dicas tão simples, mas você pode perceber, não sei se você já se deu conta, que as pessoas, quando ficam muito próximas, elas até acabam tendo o mesmo linguajar. Isso não é só os jovens.
acabam criando o mesmo corte de cabelo, usando os mesmos tons de roupa, usando as mesmas bijuterias. Às vezes é importante não mudar a amizade, mas sempre estar aberto para o novo. Aquilo que nosso Senhor disse, e disse com muita propriedade: eu vos trago uma boa nova. A conversão é um processo de maturidade. Lembre que São Paulo fala da maturidade em todos os sentidos. Quando eu era criança, agia como criança. Quando eu era adulto, eu ajo como adulto. Mostrando que a própria vida vai nos fazendo crescer. Mas vamos continuar. Como é possível? Não vou mudar essa pergunta. Os livros de autoajuda, que agora tem moda, podem ajudar uma pessoa com uma autoestima rebaixada, doutora? Isso vai depender muito da maturidade e da condição que essa pessoa tem de entender o que está sendo dito. Porque realmente, a literatura de autoajuda cresceu assim muito nos últimos anos. E por que cresceu? Porque tem procura, porque as pessoas realmente não se sentem muito bem e elas querem uma cura, de preferência uma solução mágica que as faça se sentirem felizes o tempo todo, todos os dias, todas as horas da sua vida. E aí elas vão em busca de uma fórmula mágica que não existe, né? Então, de nada adianta eu posso comprar 10, 15 livros de autoajuda e eu continuar me sentindo a mesma pessoa. Por quê? Porque eu não modifiquei nada, porque eu continuo sendo igual, eu leio, mas eu não faço nada para mudar, para modificar meu estilo. E às vezes as pessoas não fazem nada porque elas não têm forças, elas não têm condições emocionais de fazer. Então, o livro de autoajuda, ele pode ser interessante a partir do momento em que a pessoa consiga colocar em prática atitudes diferentes daquelas que ela vinha tendo, atitudes que vão transformá-la numa pessoa melhor. Eu quero complementar, doutor, e aqui fala o padre Reginaldo, minha opinião. Acho que muita ajuda esses livros de autoajuda, essas palestras. Mas eu quero chamar a atenção para todos que estão me ouvindo. Nunca se teve tantas informações. Mas ter informação não significa ter maturidade afetiva para acolher a informação. Não entendi, padre. Você tem informação, você tem conhecimento, você sabe, mas aquela informação, ela não é assimilada por você porque você não está na maturidade afetiva de acolher. Exemplo. Você vai perguntar como que um jovem, uma jovem, um exemplo muito claro, não tem informação que sexo sem camisinha, ou sem anticoncepcional, ou fazer sexo engravida? Você podia se perguntar, mas fulano, meu Deus, todo mundo sabe. A informação aquela menina tinha. Informação aquele menino tinha. Mas a maturidade para assimilar a informação não tinha chegado. O mesmo na fé. São Paulo diz: sei o que faço, mas acabo fazendo o que não devia fazer. Na fé é a mesma coisa. Na vida afetiva é a mesma coisa. Eu amo fulano. Fulano é um traste, mas eu amo. Porque eu não me amo. Porque eu não tive a maturidade. Doutora, como recuperar a autoestima? Por favor, como recuperar, doutora? O autoconhecimento, eu diria que é a chave, né? Por quê? Imagina assim, se estamos andando na rua, eu aponto uma pessoa para você e eu falo assim: você ama aquela pessoa? É difícil você responder que você ama aquela pessoa sem você saber quem ela é, sem você conhecê-la, sem ter nenhuma informação sobre a pessoa. Por quê? Porque normalmente a gente
ama as pessoas que a gente conhece, que a gente confia. Então, se eu não me conheço, dificilmente eu vou conseguir amar a mim mesmo. Então, por isso que quando fala assim, ama a si mesmo, fica muito difícil para as pessoas entenderem, porque elas não se conhecem. Então, como que ela vai amar a si mesma se ela não sabe quem ela é? Por isso que aí volta aquela questão, né? Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, eu acabo me maltratando meus sentidos, o meu corpo, os meus instintos, os meus relacionamentos. Então, realmente, o autoconhecimento é a base. Obrigado, doutora. Obrigado por ter participado deste programa. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui hoje. Obrigado a você, doutor. E voltamos com o Padre Luiz Henrique, também sobre o tema. Padre Luiz Henrique Eloy Silva, muito obrigado pela participação. E eu quero fazer uma pergunta ao senhor. A igreja aprova a autoajuda, padre? É um prazer estar com vocês neste programa. Não é que a igreja tenha uma imagem específica sobre a autoajuda. A autoajuda é uma necessidade que o ser humano tem de resolver os seus problemas, as suas dificuldades, com o incentivo de outras pessoas, de literatura. E existem várias iniciativas de autoajuda que vêm ao encontro do ser humano. Especificamente o cristão possui uma literatura, possui também incentivos da própria igreja no que tange à solução de seus problemas, de suas dificuldades e à superação de seus limites. Padre Luiz, não há então nenhum erro doutrinal na autoajuda? Não, porque a autoajuda, o que é a autoajuda? A autoajuda é a busca que a pessoa tem de superar dificuldades, de acreditar em si mesma, de solucionar seus problemas, de reconhecer suas qualidades. A autoajuda em si, como o próprio termo explica, significa a ajuda que a pessoa dá a si mesma. Então, nesse sentido, não existe nenhum problema dentro do tema da autoajuda ou da motivação que a pessoa busca a cada dia para superar os seus problemas. Isto, hoje, se usa a linguagem da autoajuda, mas esta motivação interior sempre existiu por meio da fé, da esperança, da busca das virtudes, da superação dos limites, até mesmo do pecado, para viver uma vida da graça. Isso depende do enfoque da linguagem que se usa. É bem verdade. E eu quero ainda lembrar que eu vou fazer um momento aqui de oração e cura interior. Mas, para terminar a participação do Padre Luiz Henrique, Padre, como a igreja sugere o uso dos livros, dos vídeos de autoajuda, porque tem muitos. Eu tenho dito, posição minha, eu acho que, eu creio que a pessoa pode ler qualquer livro depois que tenha lido o Novo Testamento. Caso contrário, vai estar faltando algo na sua fé. Como o senhor vê isso, Padre Luiz? Isso depende muito, porque hoje, se você for uma livraria, você vai verificar que a seção de autoajuda é uma seção bastante abundante, com livros de vários títulos, prometendo soluções para vários problemas. E eu posso dizer que se tornou uma verdadeira indústria, não é? Com todo respeito às pessoas que trabalham com essa dimensão psicológica, humano-afetiva ou espiritual, mas existem muitas bibliografias ou muita produção neste campo que elas não acrescentam muito. Agora, o ser humano ele está num processo de maturidade, de crescimento, de evolução. Pertença a ele a que religião for e tenha ele qual credo for. É importante que o católico, se ele tiver necessidade de algum livro neste campo, que ele tenha a possibilidade de discernir. E caso ele não saiba discernir, que ele busque conselho com pessoas mais idôneas, mais bem informadas da sua comunidade ou mesmo da sua paróquia. Por quê? Porque muitas vezes nos livros de autoajuda vêm também infiltradas
certas correntes ou certas mentalidades, ideologias que são contrárias aos princípios do cristianismo e da igreja. Aí sim pode se tornar algo nocivo, mas a autoajuda como tal não é um problema. Obrigado, Padre Luiz, pela sua participação. Um grande abraço. Obrigado pela sua disponibilidade, Padre Luiz. Não, eu estou às ordens. Eu desejo que o programa possa sempre crescer mais. Esse tipo de assunto, como outros, são muito importantes, porque nossos fiéis precisam ser esclarecidos, não é? Eu acho que a iniciativa é muito boa e parabenizo vocês. Obrigado, meu irmão. E vamos juntos para esse momento de oração. Espero que você tenha gostado do programa. Eu acredito que foi muito esclarecedor para todos nós. Meu Jesus, nesse momento nós queremos pedir o teu amor, porque Deus é amor. Que o teu amor possa curar todas as lembranças negativas, todas as situações em que nos sentimos desamparados, rejeitados, desanimados, ignorados. Que o teu amor seja tão presente em nós, que as feridas da rejeição, que as feridas interiores sejam curadas como um bálsamo. Eu creio no teu amor, Senhor. O teu amor que foi provado na cruz, o teu amor que foi uma entrega, e que esse amor esteja tão presente em mim, que sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, perdão que eu não consigo dar, que me causam até enfermidades físicas, patologias, sejam curadas. No teu amor, Senhor, que eu possa me sentir amado e tão seguro de mim mesmo, protegido, certo da tua presença, confiante no teu refúgio, seguro na tua fortaleza, que eu vença as minhas fragilidades, que a cada dia eu tenha coragem de enfrentar os meus medos, que eu tenha coragem de enfrentar minhas fragilidades, que o teu amor esteja tão presente em mim, Senhor, que eu não recue, mas eu avance para crescer diante dos teus olhos e diante do próximo. Senhor, eu confio em ti. E é no teu amor que eu peço a graça da maturidade psíquico, afetiva, emocional, espiritual. Amém. O teu amor me cura. O teu amor me sustenta. O teu amor me impulsiona. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.